Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta sexta-feira da Páscoa. Então, como nessa oitava de Páscoa, todos os dias são como um só, né? Todos os dias são dias de festa. Nesta sexta-feira especificamente, o exercício espiritual que mais nos convida é a celebração, né? É a participação na Santa Missa, é o louvor, a gratidão, a ação de graças. Então hoje não é um dia propício ao jejum e à abstenção de carne ou às práticas de mortificação. Esta sexta-feira especificamente é um dia de festa. Então no dia de hoje eu desejo a vocês também uma santa e abençoada Páscoa a você e a toda a sua família. Que o Cristo ressuscitado, aquele que passou pela cruz, traga a eterna e verdadeira paz ao vosso coração. No dia de hoje, para nos levar a esse estado de celebração, Jesus faz um resgate por mais uma aparição do testemunho de Pedro, né? O testemunho do nosso primeiro Papa, daquele no qual Jesus fundou a sede da sua igreja, né? Aquele que havia traído o Senhor, negando seu testemunho durante 3 vezes até que o galo cantasse, né? No dia de seu julgamento, de sua prisão. Hoje, Jesus, ressurrecto, aquele que passou por todo esse sofrimento, vem aqui resgatar por fidelidade a igreja, né, que foi desposada por ele e fundada ali, tendo sede, tendo seu primeiro cátedro em São Pedro, né? Então, ele vem perguntar, exaltar seu testemunho e dar-lhe a missão de apacentar as ovelhas do seu grande rebanho. Então, no dia de hoje, rezemos pela Santa Igreja, rezemos por esse momento, né, de sede vacante em que nós pedimos a graça do Espírito Santo para iluminar o colégio de cardeais na escolha do próximo Papa. E também rezemos pela alma de Papa Francisco para que o Senhor o tenha. E também rezemos pela unidade da Igreja, né, que nesse momento se faça una em oração. Também aproveitando de todas as indulgências e graças que o Senhor mesmo distribui por ocasião da Páscoa. Na novena da misericórdia, rezaremos especificamente pelas almas do purgatório. Então recorde, né, dos seus entes queridos que passaram, né, que fizeram sua Páscoa, para que o Senhor os tenha e também na conclusão das penas, né, de seu tempo de purificação, possam adentrar no reino eterno. Então, rezemos por eles, rezemos pelo Papa Francisco, rezemos pela Igreja, rezemos por todas as famílias, né? É um dia de muita graça. E animemos o coração para viver a festa da misericórdia que está bem breve, né? Depois de amanhã teremos a festa da misericórdia no domingo. Então eu desejo a vocês uma excelente participação na Santa Missa, que comunguem, né, nas intenções do Santo Padre. E aí você pode me perguntar, uai, Fábio, é um período de sede vacante, então como é pré-requisito canônico para que tenhamos a indulgência plenária, que rezemos pelas intenções do Papa, então não será possível, né, ganhar a indulgência plenária, já que o Papa está morto, né, e estamos em um período de sede vacante, e todo o colégio clerical ali está em emérito, né? Não quer dizer isso, porque por previsão disso também, o Código Canônico, né, previu que, de fato, algumas questões, como, por exemplo, o perdão, a indulgência, a confissão, permaneçam sendo uma obra contínua da Igreja, né? Então, você vai rezar nas intenções, sim, do Papa, nas intenções da Igreja, que é o quê? Manter a fidelidade de seu testemunho de amor a Cristo, levando os homens à redenção, ao conhecimento da verdade e à absolvição de seus pecados. Então, essa obra não pode parar, né? Então, sim, são conferidas indulgências plenárias, sim, quando você, em estado de graça, comunga na festa da misericórdia ou nessa Páscoa e oferece tais indulgências a redimir uma alma do purgatório, né, um parente seu, ou pela sua própria redenção, pelo perdão de suas faltas, né, de seus pecados perdoados, né, da marca que eles deixaram, pedindo a Deus que mais santifique o teu coração, a tua alma.
Então, é um momento de viver uma grande devoção, né? A gente percebe na nossa vida interior quão difícil é passar por essa primeira fase da nossa vida interior, que é a de purificar, a de purgar os nossos pecados, né? Ou seja, deixar aquele pus sair, purgar, ou seja, limpar não apenas o pecado, mas a marca que ele deixou, né? A ferida que ele lançou em nossa alma, nos predispondo mais para o mal do que para o bem. Então é momento de purificar isso tudo, né? Então, com grande devoção, a gente que entende, né, quão difícil é essa obra, mais devoção então se lança em nosso coração, para confiar que a graça de Deus vai operar isso em nós. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo nesse dia que nos auxilie. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença. E quantas graças temos a pedir, Senhor. Pedir por nossa santificação, por nossa melhora, por nossa cura, por pessoas que estão enfermas, nossos amigos, entes queridos, mas também temos ação de graça, Senhor, pela vida, pela vocação, pelo testemunho, por exemplo, que tantos entes queridos deixaram em nossa vida, pelo ensinamento que a Igreja confere a cada um de nós. Dai-nos, Senhor Jesus, então, por meio dessa gratidão e da urgência de que melhoremos, de que o nosso coração se converta, de que abracemos uma vocação santificadora em nossa vida, dai-nos coragem e ânimo e as virtudes necessárias para alcançar tamanha graça. Abençoai a Igreja, os enfermos, os doentes, os injustiçados, aqueles que não podem valer por si mesmo. Dai a eles, Senhor Jesus, justiça e paz. Seja vós o advogado daqueles que não têm defesa. Te pedimos pelos famintos, te pedimos, Senhor Jesus, por aqueles que, na sua arrogância, na sua empáfia, não querem se render à fé, não querem se render ao amor, que o vosso amor seja contundente e possa abrir-lhes o entendimento. Te pedimos, Senhor Jesus, pela eleição do próximo Papa e pela alma do Papa Francisco. Te pedimos pela alma de nossos entes queridos, que sejam levados plenamente e purificados à vossa presença. Tudo isso vos pedimos por intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quantas coisas, né? Vem ao coração para a gente pedir. Mas é isso. Deus nos pede confiança. Deixa eu abrir aqui. Hoje o Evangelho para nós está narrado em João 21, versículos de 1 a 14, e diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, na Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxar para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei-me alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra.
estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu a eles. Ele fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Meus irmãos, que evangelho belo, né? Aqui a gente contempla várias coisas importantes para a gente meditar sobre a ressurreição e sobre o que ela promove em nossa vida, né? Então, primeiro, Jesus deixa bem claro aqui a sua intenção, que de fato é mostrar ao homem, testemunhar ao homem que ele venceu de fato a morte, venceu o pecado, que não há razões para o pecado ainda ser um entrave para o nosso entendimento, para a nossa vivência das virtudes, para compreender a vontade de Deus, para viver uma vocação santificante, né? Então, só que essa já é a terceira vez que Jesus aparece. Terceira vez. E o que a gente vê aqui, né, é uma dificuldade muito grande de permitir que esse testemunho seja pleno, né? Lembra que Jesus veio renovar, limpar e dar nova vida ao nosso pensar, às nossas obras e ao nosso testemunho, né? Digamos assim, aos nossos passos. É por isso que isso foi purificado na Quinta-feira Santa. Lava-me os pés, as mãos, né? A cabeça, lava-me por inteiro. E Jesus falou, já estáis limpos. Por quê? Tendes um bom entendimento. Praticam as obras que eu ensinei a praticar, e vossos passos é que precisam de purificação, principalmente nos afetos, memória, paixões e assim vai. Por isso Jesus lavou-lhes os pés. Mas, apesar de Jesus já ter aparecido duas vezes e mostrado, né, que agora as obras se intensificam, que agora o amor se restitui, que agora o entendimento se esclareceu, porque se vê agora uma fé que é, digamos assim, vitoriosa como Cristo, ou seja, não teme nem a morte, né? Então, agora fica claro ao coração dos discípulos que existe nesse mundo um tempo de penúria, de privação, né? Mas que o reino que Jesus estabeleceu venceu de fato a morte e não é deste mundo. Então há agora aquele negócio no coração dos discípulos. Ou a gente vai, ou a gente fica, né? Ou resgatamos esse testemunho que Jesus fez em nosso coração, ou a gente recolhe, né? E aí, vejam só, o chefe, Pedro, aquele que havia traído Jesus, né? Negado seu testemunho 3 vezes durante a paixão do Senhor, esse, né, chama os discípulos que estavam ali reunidos à beira do mar de Tiberíades para uma pesca. Ou seja, é um retrocesso. Eu vou pescar. E os outros disseram, nós vamos contigo. Mostrando que o primado, né, por fidelidade ainda era dele, conforme Jesus estabeleceu, né? Mas o coração dele precisava de resgate. Pedro aqui estava nu, mostrando então a evidência de sua natureza plena, né, humana, mas também tomada de paixões, né, que nesse momento não estavam ainda ressuscitadas, né, purificadas, não estavam restabelecidas, precisavam ser resgatadas pelo próprio Cristo ressuscitado para o amor pleno, para se encher das virtudes do coração de Cristo. Então, os discípulos seguiram Pedro, né? E veja, Jesus já tinha retirado os discípulos da pescaria comum, né? Da vida temporal. Já tinha mostrado que eles seriam eleitos para edificar um reino celestial, né? Onde as obras seriam pescar almas, pescar homens, e não mais peixes.
Então aqui há um retrocesso. E isso, meus irmãos, mostra que muitas vezes nós também temos isso. Quando nós, por exemplo, cremos, temos o testemunho de Cristo, o testemunho da igreja, a gente crê, a gente, ama os sacramentos, ama a vida da igreja e tudo mais, mas aí, por exemplo, nos vem a oportunidade de perceber, ou por meio desse saber, eu me tornarei santo e assumo agora uma vida santificante, rompendo definitivamente com o pecado e anunciando ao mundo de maneira intrépida, coerente, o testemunho de Cristo, ou eu recolho esse testemunho, muitas vezes inclinados por nossas paixões, pelo medo, preocupação, como falava Jesus ontem, ao aparecer aos discípulos também. A gente recolhe esse testemunho e volta às obras anteriores. Ah, Fábio, tem algum mal ir pescar? Não tem mal nenhum. Mas qual era o sentido e o propósito da vida destes homens que foram separados para serem pescadores de homens? E ao voltar à profissão antiga, há uma desolação, há uma frustração, Eu não consegui, eu não tenho êxito, eu acho que eu não poderei ser santo, eu não poderei anunciar, eu não poderei dar a minha vida, eu não poderei. Há um retrocesso. Então, é a mesma coisa que você, que é casado, por exemplo, tem filhos e trabalha, mas que você imaginasse retroceder na sua vocação. O tempo em que você não tinha filhos e não tinha esposa. Percebe a desolação e a frustração? Ou eu também, pensar assim, como era a minha vida antes de começar a pregar, antes de anunciar o nome de Cristo, antes de ser médico, antes de ter meus pacientes, enfim, Eu quero voltar àquele rapaz, aquele homem que vivia o tempo inteiro perguntando o que seria da vida? Não. É só que há uma desolação muito grande em pensar em voltar isso pelo medo, preocupação ou sentimento de ineficácia de conseguir, viver a vocação santificante que Deus me deu. Entende? Então, isso é desolador. Mas eles foram, seguiram Pedro, seguiram o Papa e foram. E aí Jesus os resgata pelo mesmo cenário que os chamou pela primeira vez, a vida de santidade, a vida de conversão, numa pescaria, Então eles não pescaram nada, como foi da primeira vez. Jesus faz essa pergunta para que eles tenham essa consciência. Tendes alguma coisa? Vosso ofício antigo é frutuoso? Tem dado fruto o que vocês têm feito aí? E eles disseram não. E Jesus faz com que eles recordem agora, em atenção à palavra dele, realizar algo novo, Lancem a rede à direita da barca e achareis. E à direita da barca, a barca é símbolo para a igreja, E à direita da barca é onde a igreja também foi ferida, lá na paixão, na hora da crucifixão de Jesus. Aí você vai lembrar assim, dizer, não, o que foi ferido lá foi o lado direito do Senhor, do qual jorrou sangue e água. Sim, jorrou sangue e água do lado direito de Cristo, que é o esposo, que é o novo Adão, que é o esposo da igreja. Mas eles não são uma só carne, porque foram desposados na Quinta-feira Santa, na instituição da Eucaristia. Então, feriu Jesus, feriu a igreja. E a Virgem Maria, que é prefiguração da igreja, não foi ela transpassada por uma espada de dor também? Então transpassaram dois, para que a misericórdia jorrasse dos dois. Transpassaram Cristo para que dali saísse a seiva da nova vida ressurrecta, que é o seu sangue e a sua água. Água que batiza e lava e purifica, e sangue que dá a nova vida eucarística. Mas também foi ferida a igreja, que é como essa rede a lançar sobre os homens, Esta rede que os pesca para devolverem ao lado aberto de seu esposo, que é Cristo. A rede que a igreja lança pelo lado aberto, pela espada de dor que transpassou a Virgem Maria, é o Evangelho, é a doutrina, são os sacramentos, é a obediência filial, esponsal. Então, este é o lado direito da igreja,
que também foi transpassado na cruz, mas que agora está ressurrecto. E olha a pesca, né? 153 grandes peixes, cujo símbolo denota a nós. 153 é um número emblemático, né? Santo Agostinho de Hipona destacou que 153 é o 17º número triangular. E 17 é a soma dos 7 dons do Espírito Santo e dos 10 mandamentos, né? E então a interpretação simbólica desse número quer dizer a totalidade e a plenitude da fé, né? Então é isso que quer dizer essa interpretação conforme o próprio São Jerônimo, né? Tradutor da Sagrada Escritura. Então veja, a igreja quer abraçar como mãe toda a humanidade, toda a plenitude da fé, para levá-los ao lado aberto do Cristo, onde se tem a purificação pela água que jorrou do lado de Cristo, como também a vida, que é simbolizada pelo seu sangue, que é o seu sangue, na verdade. E eles lançaram e pescaram isso tudo. E vejam como em todo momento Pedro está principiando. Então Pedro vai e se veste, né, recobrindo a sua nudez, revestindo-se de pudor, preparando-se para essa restauração, né? E também porque, de fato, a sua nudez significa também a sua insuficiência, a sua total dependência de Deus. E ele vai principiando o Senhor. Ele desce da barca, ele arrasta a rede para a praia, ou seja, é Pedro quem puxa a rede toda, né? Ele como chefe, como cabeça, né? Como a sede daquela igreja, ele puxa a plenitude desta fé e desse testemunho para a praia. Quando Jesus pede, né? Trazei-me aqui os peixes, né? Mas Jesus fala, vinde comer, vinde alimentar. Então Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse, vinde comer, vinde se alimentar. Então veja, a igreja na sua rede lança todos para esse Cristo que espera e quer nos alimentar da Eucaristia, da sua palavra, do seu amor, do seu coração. E ali nenhum discípulo se atrevia mais a perguntar, né? Mas estavam diante do Senhor, glorificado também em seu corpo. Por isso ele tinha um aspecto diferente. Então, Jesus abençoou o alimento e começou a pregar, a anunciar. A leitura para aqui, mas a gente sabe que o próximo passo vai ser resgatar o testemunho de Pedro, né? Então, meus irmãos, isso quer dizer a nós que Jesus, muitas vezes, né, nesta Páscoa, vem realizar essa obra em nosso coração. Nós que andávamos desolados, tristes e às vezes frustrados com nossa vocação santificante, seja ela seu celibato, seu matrimônio, seja ela a vivência do seu próprio batismo, né? Enfim, essa desolação só pode acontecer quando nós não estamos indo a Cristo, ou deixando com que a nossa vida seja envolvida por essa rede lançada pela igreja, que são os sacramentos, que é o Evangelho, que é a doutrina, que é a verdade. E a gente também não se permite ser arrastado para o coração de Cristo para comermos, para experimentar a sua ressurreição, para ouvir de seu coração, tomar o seu corpo, tomar o seu sangue. Isso gera uma certa fraqueza, um raquitismo em nossa fé. Então é necessário que nós creiamos mais na misericórdia do Senhor e vivamos mais a sua ressurreição. Hoje, no 8º dia, Jesus pede para que lancemos a Ele as almas que se encontram presas no purgatório, para mergulhá-las no abismo da misericórdia do Senhor. Que as torrentes do seu sangue refresquem o seu ardor. Todas essas almas são muito amadas por Ele. Elas pagam as dívidas da justiça. Estão em um cárcere, mas ao alcance da oração, que confere a elas agora alívio. Tira do tesouro da igreja todas as indulgências e oferece a elas, né? Então ofereçamos a indulgência desta oração às almas do purgatório. Rezemos. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes que querias misericórdia, eis que estou trazendo à mansão do vosso compassivo coração as almas do purgatório, almas que vos são muito queridas e que, no entanto, devem dar
reparação à vossa justiça. Que as torrentes do sangue e da água que brotam do vosso coração apaguem as chamas do fogo do purgatório, para que também ali seja glorificado o poder da vossa misericórdia. Do terrível ardor e do fogo do purgatório ergue-se um lamento das almas à vossa misericórdia, e recebem consolo, alívio e conforto na torrente derramada do sangue e da água. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que sofrem no purgatório e estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Suplico-vos que pela dolorosa paixão de Jesus, vosso Filho, e por toda a amargura que estava inundada a vossa santíssima alma, mostreis vossa misericórdia às almas que se encontram sob o olhar da vossa justiça. Não olhei para elas de outra forma senão através das chagas do vosso Jesus, vosso Filho muito amado, porque nós cremos que a vossa bondade e misericórdia são incomensuráveis. Amém. Amém, meus irmãos. Até amanhã. Fiquem com Deus.